Você tem sonhos gigantes, mas passa horas nas redes sociais. Quer ser milionário, mas sequer arruma sua cama. Promete que vai acordar cedo todos os dias, mas fica até as 2 da manhã assistindo vídeos. Se você se identificou com pelo menos um desses cenários, parabéns. Você é membro do Clube dos Ambiciosos Preguiçosos. E nesse vídeo a gente vai ter uma conversa honesta sobre esse tema. Antes de tudo, eu quero que você saiba que eu não estou aqui para te motivar. Até porque a motivação é aquele pico de energia que você sente depois de assistir um vídeo, de ler um livro, de conversar com alguém, mas rapidinho essa motivação vai embora. Eu tô aqui para fazer 3 perguntas que são incômodas, mas que se você responder honestamente, elas podem mudar a sua vida. Por que você quer o que você quer? Por que você não faz o que precisa ser feito? E quais são os sacrifícios que você está disposto a fazer? Se você responder honestamente, de verdade, esse vídeo pode ser um divisor de águas na sua vida. Se não, você pelo menos vai se entreter por alguns minutos. Esse é o paradoxo do ambicioso preguiçoso. Porque você, na verdade, não é preguiçoso. Pelo menos não do jeito que você pensa que é. Porque você consegue passar horas jogando, você consegue maratonar séries, você consegue assistir um filme atrás do outro, você consegue ficar horas rolando no feed. E, na verdade, isso não é falta de energia, é simplesmente uma energia mal direcionada. Você gasta o seu tempo, a sua energia com coisas que não te levam para onde você quer. E a questão é exatamente isso aqui, ó. Quando foi a última vez que você dedicou energia para algo que era o seu sonho? Pare e pense. Quando foi a última vez? Mas quando você olha, você gasta energia com coisas bobas. E não que você tenha que deixar de fazer essas coisas, mas você precisa entender que a nossa energia ela é limitada. Então, se você não dedicar um pouco dessa energia para uma coisa que você deseja, quando você parar para pensar, sua energia foi embora. E você gastou ela com o quê? Então, pare e pense. Quando foi a última vez que você dedicou energia para o que realmente é um sonho seu? Outra coisa é relação ao tempo. Muita gente diz que não tem tempo. Só que, na verdade, a gente tem tempo. E não vou nem entrar naquele mérito de dizer que todo mundo tem as 24 horas, que a gente sabe que, na verdade, isso não existe. Mas quando você prioriza o seu tempo, a sua energia, e você separa um pouco que seja para algo que você quer de verdade, você encontra esse tempo. Então, até coloquei aqui, ó, se você encontra tempo para o lazer, você pode encontrar tempo para o que realmente importa para você. O problema pode ser que você não quer tanto o que você diz que quer. Aí, isso aqui é um paradoxo. Né? Porque às vezes a gente acha que quer uma coisa, só que essa coisa ela foi plantada na sua cabeça por outra pessoa. Às vezes você nem deseja aquilo. Por isso que quando surge algum obstáculo, alguma dificuldade, você deixa de lado. Porque esse sonho não é seu de verdade. Muitas vezes é isso. E outra coisa que é uma verdade inconveniente é você desliga quando algo exige um esforço real. E muitas vezes o desafio não é a capacidade, mas a vontade de aplicar essa capacidade na direção certa. É como se você está aqui no centro e você começa a jogar energia para vários sentidos. E isso faz com que você nunca se afaste do centro. Você está sempre, vai um pouquinho para cá, depois volta, e na hora que você direciona a sua energia, o seu esforço para um lado, você tende a ir para aquilo, para o que você deseja. Agora pare para pensar, o que você faria se não houvesse distrações? Se não tivesse nada lhe distraindo? Se você não tivesse tendo que gastar seu tempo, sua energia com coisas que não importam para você, que às vezes é inconsciente, às vezes você gasta essa energia sem saber. Porque você quer ajudar outra pessoa, porque você se comprometeu
com fulano, com ciclano. Só que às vezes você deixa de se comprometer com você justamente por isso. Porque você gasta seu tempo e sua energia com o desejo de outras pessoas. E às vezes o que parece ser preguiça, que as pessoas chegam a dizer, fulano é preguiçoso, é simplesmente porque você está canalizando a sua energia para uma coisa que não é o seu propósito de vida. E se você quer realmente conquistar algo, direcione o foco para o que você deseja de verdade. E agora, para focar, a gente vai cair de vez nas perguntas. Aquelas 3 perguntas que eu falei. A primeira delas é, por que você quer o que você quer? Essa é a primeira pergunta e ela incomoda porque talvez ela seja a mais importante de todas. Por exemplo, se você diz, eu quero ser rico, mas por que você quer ser rico? Porque se você não tiver um motivo de verdade, você não vai conseguir superar os obstáculos na hora que eles aparecerem. Porque sempre que surgir um obstáculo, uma dificuldade, se você não sabe o motivo pelo qual você quer essa coisa, esse obstáculo ele vai parecer grande demais. E você não vai conseguir superar. Se você quer um negócio, você quer abrir um negócio, deixa eu até colocar aqui, eu não vou conseguir editar. Você tem que pensar, para que eu quero começar um negócio? Se você quer liberdade, mas é liberdade para quê exatamente? Você quer liberdade de quê? Liberdade de tempo? Mas o que é que você vai fazer com esse tempo? É só para ficar sem fazer nada? Até isso você tem que saber. Até isso você precisa ter clareza. Para que você quer essa coisa exatamente? E, por exemplo, eu passei 5 anos mais ou menos querendo produzir vídeo para o YouTube. Só que, na verdade, eu não queria parar para produzir. Eu queria os resultados. Aí, na hora que surgiam os obstáculos, as dificuldades de você ter que fazer roteiro, de você ter que estudar, de você ter que fazer isso, aquilo, outro, montar cenário, montar iluminação. Na hora que surgia essa quantidade de obstáculos, eu dizia, não, depois eu começo, depois eu faço. E quando eu descobri o real motivo para qual eu queria produzir vídeo, eu comecei a ter muito mais ânimo, muito mais disposição para estar aqui, porque isso aqui exige um esforço. Isso aqui não é fácil de fazer. Você tem que estudar muito, você tem que gravar, você tem que editar, você tem que postar. Aí o YouTube, você tem que fazer um monte de configurações ali para que o vídeo seja entregue. Então você vê que não é só gravar. E eu não queria esse esforço. Eu queria o resultado final. Então eu não tinha clareza. Então quando você se depara com a verdade sobre o que você deseja, as ações daí para frente ficam muito mais claras. Aí você consegue pensar e decidir se vai continuar do jeito que está ou se você vai realmente encontrar um motivo real que impulsione as suas ações rumo a essa coisa que você deseja. Agora a gente vai para a segunda pergunta. Por que você não faz o que precisa fazer? Eu separei 4 tópicos aqui que são importantes e que, na maioria dos casos, você passa por uma dessas dificuldades ou até por mais de uma ou até por todas. O primeiro delas é o medo do fracasso. A gente sonha, mas quando vê a dificuldade, a gente fica com medo daquilo não dar certo. E muitas vezes esse medo de não dar certo faz com que a gente trave. Só que o fracasso, ele faz parte da jornada. E se você fracassar e tiver clareza do que você quer, você segue em frente, mesmo cometendo erros, mesmo sendo mais difícil do que você pensava. Outro motivo é exatamente o contrário, que é o medo do sucesso. E isso pode parecer estranho, mas o sucesso exige constância e manutenção do resultado. E muita gente recua com medo de assumir essa responsabilidade, com medo do que é novo. Porque às vezes se você quer ser rico, por exemplo, tem gente que tem medo de ser rico. Porque você vai pagar mais imposto, você vai ter mais responsabilidade, às vezes você abre um negócio, você vai ter
que gerir outras pessoas. E isso faz as pessoas travarem. Porque ela pensa, poxa, eu tô... E é inconsciente. Eu tô tão bem aqui, tô na minha zona de conforto. Por que que eu vou me dedicar a uma coisa que pode funcionar tão bem que ela vai mexer comigo, com o meu jeito aqui, com uma coisa que eu já tô acostumado? Depois a gente tem pessoas que têm vício em planejar. Faz listas, baixa aplicativo, define metas e planeja tanto que trava na hora de começar. Isso é comum demais. A pessoa fica sempre buscando o momento ideal, sempre buscando a estratégia ideal. E quando você entra nesse loop, você não faz nada porque nunca tá no ponto. Sempre você precisa planejar mais, você só vai começar quando tiver ok, certo? Então, às vezes o planejamento ela é procrastinação disfarçada, simplesmente isso. E a gente já pega o gancho aqui para o perfeccionismo disfarçado. Ou seja, às vezes a pessoa diz, vou começar quando estiver pronto. Só que isso significa, na maioria das vezes, eu nunca vou começar. Porque você nunca vai estar pronto. Você só tem como ficar pronto se você entrar no jogo. Você só tem como ganhar o jogo se você começar a jogar. Não dá pra querer estar perfeito. Até porque não existe estratégia que sobreviva ao campo de batalha. Às vezes você fala, vai ser assim, assim, assim. Na hora que você começa a executar aquilo que você planejou, ele muda tudo. E a ação imperfeita supera a inação perfeita. Né? Que é o quê? Você planeja tanto, você busca tanta perfeição que você não age. Então vira um ato de inação. Você não faz a coisa que deveria fazer. Isso pode ser desconfortável para você e beleza. Mas o que não pode é você travar por causa de uma dessas 4 coisas aí. Não faz sentido. E agora a gente vai para a terceira e última pergunta. O que você está disposto a realmente sacrificar para conquistar o que você deseja? Todo objetivo tem um preço. Não é só dinheiro, é tempo, conforto, escolhas. O sucesso exige sacrifícios que muitos não estão dispostos a fazer. Aqui é onde está a chave do negócio. Muita gente não está disposta a sacrificar. Você quer o prêmio, mas foge da etiqueta com preço. Você quer aquela coisinha. Mas na hora que você vê o preço que tem que pagar, você corre. Então você tem que pensar o que é que você está disposto realmente a sacrificar. Horas de sono? Você passar madrugada ou noites dedicadas a um projeto que você quer? Porque você tem que dedicar agora, igual a investimento. Você investe tempo para uma coisa que você vai colher lá na frente. Você está disposto a sacrificar seus fins de semana? Trocar um lazer para o trabalho, ou estudo, ou desenvolvimento, seja no desenvolvimento pessoal, seja no desenvolvimento espiritual, não interessa. Você está disposto a sacrificar seu fim de semana para isso? Você está disposto a sacrificar o consumo de séries, de redes sociais? Se você passar menos tempo online, você passa mais tempo produzindo. Você está disposto a isso? Você está disposto a sacrificar o seu conforto e o seu lazer? Você precisa, às vezes, sacrificar algumas regalias em prol de um objetivo. E, de novo, é igual investimento. Você faz um sacrifício agora, mas lá na frente você vai ter retorno. Só que a maioria das pessoas não estão dispostas a sacrificar porra nenhuma. A maioria das pessoas só querem o resultado, só quer o bônus, mas não quer plantar a semente. Para você colher o fruto, você tem que plantar a semente, você tem que regar, você tem que podar a planta. É isso que as pessoas não querem. E não tem problema, você pode decidir que não quer pagar esse preço, beleza. O problema é mentir para você mesmo, é fingir que está fazendo, é fingir que está se dedicando, e depois reclamar que os resultados não vêm. Olha aí que coisa, que contradição. Você mente para você mesmo.
Você se compromete, você diz que vai fazer isso, qualquer coisa, um negócio com saúde, com alimentação, você sempre diz que vai fazer. E no final você não faz. E agora é o momento da verdade. Você precisa escolher o seu caminho. Você tem 3 possíveis caminhos. Assumir que não quer tanto o que você diz que quer. Beleza, às vezes você diz que quer uma coisa, mas não quer. Você não quer tanto aquilo. Agora você precisa parar de fingir que está se esforçando. Não faz sentido você fingir para você. Como é que você está mentindo para você mesmo? Outro caminho é querer de verdade e pagar o preço. Você precisa aceitar que vai doer, que vai ser demorado, que vai ser cansativo, mas que você vai dedicar, você vai se esforçar para conseguir essa coisa. E essa aqui é a rota de quem quer de verdade, de quem quer conquistar. Na verdade, essa é a rota de quem consegue conquistar. Porque você tem que abrir mão de uma coisa. Não tem como. Não tem como você querer tanto uma coisa e não correr atrás, não se dedicar, não se esforçar por essa coisa. Aí é você mentir para você. E o outro caminho é continuar se enganando. Ou seja, você vê que num aqui eu assumo que eu não quero tanto, beleza. A outra opção é você querer e pagar o preço. E a outra é você continuar se enganando. Você continuar dizendo que quer e não abrir mão de nada para essa coisa. E a maioria das pessoas escolhe exatamente essa terceira opção. Continuar se enganando, continuar mentindo para você mesmo. Porque essa opção ela é mais fácil. Ela não exige nada de você. Mas você fica dizendo para as outras pessoas que não consegue porque isso, porque aquilo. Você perde tempo até encontrando desculpas e você fica muito bom nisso. Eu conheço gente que está há 5 anos dizendo que vai escrever um livro e não faz. Sempre tem uma desculpa. Eu conheço gente que diz que vai lançar um produto, tem ideia boa, mas sempre tem uma desculpa para não fazer. Eu conheço gente que está endividado e sempre tem uma desculpa para não sair da dívida. Sempre tem uma desculpa. Essas pessoas elas se tornam muito bons em encontrar desculpa. Agora, quando você escolhe a segunda opção, querer de verdade e pagar o preço necessário para conquistar essa coisa, aí, meu amigo, o céu é o limite. Aí você consegue tudo o que você deseja. E agora eu preparei um plano de ação para quem quer realmente pagar o preço, para quem quer se esforçar, para quem quer correr atrás. É um plano de 1 mês. Na primeira semana vai ser uma dedicação ao autoconhecimento. Você vai anotar como você gasta seu tempo. Você vai descobrir as suas 3 maiores distrações. E você vai identificar o seu horário mais produtivo. Isso aí, a tarefa de uma semana é simples. Porque às vezes a gente perde noção. Eu mesmo já passei. Eu olhava e dizia, cara, eu tô com um projeto aqui que tá travado. E eu descobri que eu tava passando mais de 1 hora jogando um joguinho no celular. Instalei um joguinho aqui no celular e ficava brincando lá. Eu reduzi esse tempo absurdamente. No lugar de eu passar mais de 1 hora, eu comecei a passar 15 minutos. É mais que suficiente. Na segunda semana você começa a eliminar. Você vai cortar uma distração de cada vez. Não adianta querer mudar tudo. Tentar mudar tudo é um erro que muita gente comete. Você vai apagar alguns aplicativos que drenam sua energia. Eu apaguei um daqueles joguinhos que estavam tomando meu tempo. Por mais que eu gostasse, mas o que é interessante é que esses jogos de hoje, principalmente esses jogos de celular, eles são feitos para fazer você se viciar. E eu tava entrando na onda. Então eu apaguei o joguinho, apaguei o aplicativo. E você vai criar umas barreiras contra os maus hábitos. Se você sempre tá usando o celular demais, você acha que tá passando muito tempo nas redes sociais, começa a dificultar. Não vá pro banheiro com o celular, leva um livro. Dificulta, cara. Dificulta os maus hábitos e facilita os hábitos bons. Na terceira semana, a gente começa a substituir.
Você vai trocar 30 minutos de distração por 30 minutos de ação. Simples assim. No lugar de você parar pra jogar, tipo, se você jogava 1 hora, joga 30 minutos, pô, e substitui os outros 30 por alguma coisa, pra criar um texto, tirar sua ideia do papel. Não interessa o que você queira. E um ponto importante é que você faça uma tarefa por dia. Tente fazer o mais bem feito possível, mas sem pirar. Só tente dar o seu melhor. Só isso. Na semana 4, aí a gente volta e avalia tudo que foi feito. O que foi que funcionou? O que foi que não funcionou? Como é que eu posso ajustar essas coisas para o próximo mês? Já que no próximo mês, a gente não vai ter mais isso aqui, ó. Praticamente a gente não vai ter isso aqui, porque você já fez. Vai ter coisas para eliminar ainda? Provavelmente. Aí sim, se você percebe que ainda está tendo coisa, você pode vir anotar com o que você voltou, porque às vezes você tira uma coisa e vem outra. Normal. Acontece. Eu já fui esse cara que era ambicioso, na cabeça tinha ideias mirabolantes, mas na prática eu era preguiçoso. Eu dedicava a outras coisas. E a verdadeira mudança só veio quando eu parei de me enganar. Só isso. Parei de mentir pra mim mesmo. Eu parei de fingir que estava fazendo, que estava me dedicando. E eu não virei uma máquina de produtividade. Eu apenas parei de desperdiçar minha energia e foquei no que realmente interessava, no que realmente importava. E a diferença entre quem consegue mudar e quem não consegue é simplesmente a honestidade que você tem com você mesmo. Agora pega um papel e caneta e responda essas 3 perguntas que eu deixei. Vai lá e seja honesto. Não adianta mentir. Você não tem como mentir para você mesmo. Você tem como mentir para outras pessoas. Agora mentir para você é complicado. Só que você sabe que tá mentindo e fica fingindo que não sabe. Se você não parar para responder essas perguntas, significa que você já jogou a toalha, que você abandonou o jogo. E tudo bem, pelo menos agora você já sabe que ambição sem ação é simplesmente alucinação. E a gente se vê no próximo vídeo, se você ainda estiver disposto a me ouvir. Valeu!